Meu nome é Raul, eu sou da Universidade Estadual de Campinas. Eu tinha uma pergunta. Primeiro, com respeito à geração de biogás, nas estações de tratamento de esgoto, existe essa... mencionaram que estava processo anaeróbio junto com processos de lodos ativados. Porém, os processos de lodos ativados também já deixa de ser sustentável nessa época. É possível trocar isso por alguma outra tecnologia? E segundo, a codigestão é uma alternativa também dentro das estações de tratamento de esgoto para melhorar a produção de biogás? Porque temos outros resíduos nas estações que não só são o lodo. Primeiro, o lodo ativado é adequado depois do ASBIO ou depois do tratamento anaeróbio? É uma discussão muito larga, como o Charles falou também, isso depende muito de gostos também. Vou te falar do meu gosto. A minha opinião muitas vezes você tem uma saída de sólidos em alguns momentos no ASBIO. Então, eu pessoalmente não gosto muito de colocar isso no filtro percolador. Sobretudo, tem outro aspecto mais, que é justamente o aspecto que você falou, que no filtro percolador eu estou fazendo um stripping do H2S e no lodo ativado eu estou injetando dentro do efluente e fazendo aí um biofiltro natural basicamente dentro do lodo ativado. Então eu estou diminuindo a possibilidade de cheiro. Sobre essa questão da codigestão, a codigestão somente pode acontecer se eu estou utilizando digestores, porque eu não posso sujar o meu esgoto com mais carga orgânica só para depois eliminar ele de novo. Então, na Alemanha, sim, se utiliza bastante em digestores, a capacidade do digestor, colocando outras substâncias que têm um grande valor calorífico para gerar mais energia. E você chega a estações que tem mais que 100% de energia, ou pode ser também interessante, voltando à palestra que nós tivemos hoje de manhã, utilizar o lodo de fossas diretamente também para o tratamento anaeróbio. Aí eu posso até coletar lodo mais fresco e jogar no digestor. São algumas ideias assim, só para dar algum food for thought para você. Boa tarde, Ana Soares, Cranfield University, na United Kingdom. Eu queria fazer uma pergunta também ao Christophe. Por exemplo, a gente no Reino Unido vemos o tratamento anaeróbio, em UASP, ou semelhante, como o nosso futuro. Nós temos muito lodo ativado, temos muito trickling filter, as estações maiores têm muito lodo ativado, que o consumo energético é elevadíssimo. Então estamos a tentar fazer tudo o que pudermos para tentar recuperar energia e não gastar energia. Quando o Christophe estava a dizer que no Brasil está-se a pensar substituir o tratamento anaeróbio por aeróbio como tratamento principal, secundário, queria perceber um bocadinho mais qual é a razão que está por trás disso, porque para nós não faz sentido consumir energia quando se pode recuperar energia. Quais são as principais razões por esta mudança em maneira de pensar? Bem, não é Brasil, é Paraná que eu mencionei, onde tem muita experiência com reatores anaeróbios que foram construídos numa época quando não se pensava sobre a necessidade de proteção ambiental ar, só se pensava muito sobre a proteção ambiental água. Então, o grande benefício da Sanepar é que ela fez num momento muito cedo já um saneamento no Brasil, onde os outros estados nem estavam pensando muito nisso ainda. Então, o que faz isso? Isso faz que você tem uma montoeira de problemas com odores, e o Charles é um testigo basicamente com a sua visão sobre o tratamento anaeróbio, uma experiência na pele que faz o cheiro, e realmente o cheiro é desagradável. Então a gente tem que pensar na rejeição da população, então a aceitação social é um aspecto muito importante. Só que hoje em dia, com o conhecimento que nós temos hoje, com as tecnologias que sabemos como fazer, a gente pode
tanto recuperar os WASPs que existem, como os novos já evitar que se tenha saída de gás. E aí eu quero mencionar uma coisa que eu acho muito interessante na Sanepar, que se discutiu muito, a extração ativa. Na minha visão, para reatores que não são possíveis de vedar completamente porque já existem, a extração ativa é uma tecnologia muito boa, que deve ser controlada muito bem para não ter uma situação onde eu estou chegando numa atmosfera explosiva. Mas, novamente, com as tecnologias disponíveis, eu posso fazer isso. Então, aí, no meu ver, e quem da Sanepar talvez pode pensar, eu sei que várias situações estão agora querendo ampliar para tratamento aeróbio somente, e deixando de lado o reator WASB que está lá. Eu acho que a combinação dos dois seria o melhor que vocês podem fazer para ter realmente tratamentos sustentáveis. Me permite só uma complementação em relação à tua questão. Não é que a Sanepar hoje tenha definido uma diretriz de partir só para o aeróbio. Hoje o que a gente está se permitindo é também pensar no aeróbio além do anaeróbio, né? Coisa que a gente não fazia no passado. Nós quase que tínhamos uma diretriz de só fazer anaeróbio, né? E assim, nós até hoje também não conseguimos resolver bem a questão do odor e da espuma para retirar. Então, agora fechamos o reator, mas aí não conseguimos tirar a espuma. Então, essa questão ainda, especialmente nos reatores mais antigos, nós temos essa dificuldade. Então, fez com que, e essa dificuldade de gestão dessas duas coisas fez com que abrissem as portas para novas questões, e, por exemplo, a situação do aeróbio. Mas tem um outro aspecto também muito importante que levou a Sanepar a considerar isso, que é a questão de atingir padrão de lançamento. Então, nós só com sistemas anaeróbios, seguidos ou não de pós-tratamento, muitas vezes tem muita dificuldade. Nós trabalhamos com as estações muito no limite da questão de lançamento. Então, muitas vezes, fácil de sair fora do padrão de lançamento. Coisa que com o aeróbio daria uma maior tranquilidade. Então, são questões que estão sendo discutidas ainda por várias gerências, por várias unidades da Sanepar, mas que a gente também está levando em consideração. Então, não só o aspecto energia, mas também aspecto em relação ambiental e social que a gente também tem que atender. Charles, permite? Só complementando um pouco, eu acho que o fator-chave aí é a questão do atendimento ao padrão, né, da conjugação sistema anaeróbio-aeróbio. Eu acho que essas limitações que são do passado em relação ao controle de odores, corrosão, né, a gente vê que já existem técnicas que são suficientes para cobrir essa questão, né? Então, acho que talvez a conjugação, né, das duas, sim, em relação ao fator de atendimento a padrão de emissão. E trazendo o benefício da possibilidade de aproveitamento energético do biogás, né, e uma maior sustentabilidade da estação como um todo, né? Eu acho que talvez um meio termo aí, né? Não só aeróbio ou só anaeróbio, mas a conjugação ela traz alguns benefícios que talvez uma alternativa ou outra não teriam. Eu quis justificar o porquê o olhar agora para o aeróbio, né? Tem esse aspecto de qualidade do efluente e a questão do gás que, por mais que a gente tenha, você mostrou um rol de tecnologias aqui, tanto para espuma quanto para odor, mas a gente ainda tem muitas dificuldades na operação em fazer com que, porque, como eu disse antes no início, na abertura, a percepção é muito pequena. Então, qualquer cascateamento, qualquer saída fora do rumo ali, a gente já tem a percepção do gás, e aí são os problemas que a gente já conhece. Então, mas, claro, como eu disse também, a gente não pode inviabilizar uma tecnologia por conta de não resolver esses problemas. Sim, tem alternativa para isso. Gostei muito das duas palestras. Eu queria fazer uma pergunta em relação à espuma. O Cris tocou logo no início da sua apresentação a questão da possibilidade das lagoas, né, cobertas, e você recuperar o biogás das lagoas anaeróbias, que eu acho interessante, né, resgatar um pouco essa tecnologia tão simples. Mas eu queria saber qual que é a sua experiência com o problema da acumulação de espuma nas lagoas, se ocorre, em que intensidade, se ela acaba por bloquear a passagem do gás, se eventualmente tem que fazer uma remoção periódica, se tem alguma dificuldade
associada à escuma, e aí levando o problema da escuma para esse ponto que você tocou depois na extração ativa do biogás, se você não resolver o problema da escuma nos reatores, ainda assim a extração ativa é possível, porque o Manuel mencionou a questão do acúmulo da camada, se aumenta a pressão parcial, muito gás vai escapar dissolvido, e se você não tiver a passagem do gás, eu imagino que a extração ativa talvez seja bastante dificultada. O que você pode comentar, por favor? Bem, sobre escuma em lagoas anaeróbias eu já pensei muito também, mas eu não sei, porque eu nunca abri uma, assim, as lagoas que eu mais conheço é a Lagoa Carapongo, em Lima, e as lagoas de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que fizeram bastante de lagoas cobertas, e eu não sei como foi resolvido. Eu acredito que não foi resolvido nada, mas acredito que não é um problema em caso de lagoas anaeróbias, porque a minha superfície é tão grande que eu sempre vou ter aberturas para o escape do gás. Voltando então à tua segunda pergunta, a extração ativa, bem, eu passo a palavra para o Gustavo, porque ali foi na ET em Foz do Iguaçu, foi feita a extração ativa e lá está funcionando bem. Bom, eu ia fazer uma pergunta na sequência, né, professor Carlos, e é raro eu não participar de um debate sobre biogás, então eu ia ter que me manifestar em algum momento, mas esperava agora, né? De qualquer forma, eu particularmente acredito que a extração ativa é uma estratégia muito importante para a gente superar algumas dificuldades de ordem operacional e às vezes de ordem de execução de obra e projeto, propriamente dito. Eu não vejo nenhuma dificuldade, né, em executar a extração ativa, mas como o Christoph colocou com bastante propriedade, isso já foi objeto de algumas discussões, a gente precisa fazer a extração ativa inteligente e salvaguardar a segurança da operação. E para se fazer isso, nós precisamos estabelecer ou atender um conjunto de critérios. Então, me preocupa numa lagoa, por exemplo, a ampla, né, área de cobertura que você teria que atuar para se fazer a extração ativa. E o fato dela não ser completamente enclausurada. Então, é um aspecto importante para se observar, e é um aspecto importante para se observar, inclusive nos projetos de reatores do tipo ASB ou Ralphs, porque uma das práticas, né, de modificação desses reatores atualmente consiste em você, por exemplo, eliminar a configuração clássica do separador trifásico e fazer com que as câmaras fiquem conectadas, auxiliando no processo de recuperação do biogás no meio líquido, por exemplo. Na prática, quando a gente aplica essa ideia, que outrora poderia ser muito boa, a gente verifica algumas dificuldades. Motivo: a superfície passa a ser muito grande e levaria ao dimensionamento do compressor, que nem sempre seria compatível, né, com aquilo que se quer efetivamente como resposta, né? Então, resumidamente, né, a extração ativa é uma técnica importante, a gente tem que atender uma série de requisitos, e um deles é o dimensionamento apropriado em função, né, do volume efetivamente a ser captado e tratado. Eu não vejo dificuldade, independente da tecnologia que você tenha para fazer essa extração, né? A pergunta é se a escuma atrapalharia a extração ativa. A resposta é sim, quanto mais espuma se tem, mais difícil para se extrair. Por outro lado, né, nós estamos verificando hoje, através de alguns estudos, inclusive aqui na Sanepar, efetivamente, quanto que melhora, né, por exemplo, a taxa de recuperação de biogás no meio líquido, utilizando uma extração ativa em função da altura da camada de escuma. Então, são dados que nós estamos levantando agora e que foram cuidadosamente mensurados, né, no projeto que o Manuel mencionou há pouco, com o Dimmer. Então, a gente acredita que existe uma relação clara e que quanto maior, em princípio, é a camada de escuma, mais difícil é para a gente poder fazer a captação. Meu nome é José Carlos Laurindo, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Engenharia Mecânica, e a minha preocupação com as estações de tratamento de esgoto, diferente da de vocês, é o que fazer com o metano. Né? Porque como professor de máquinas térmicas, eu sei que elas adoram queimar metano. Tá?
Queimar gasolina elas não gostam muito, gostam mais de queimar álcool, queimar metano. Então, a gente fez uma experiência, agora nos últimos 5 anos aí, já estamos com um produto, inclusive, para eliminar apenas o sulfeto de hidrogênio para que as máquinas começassem a trabalhar, porque se a gente não fizer a eliminação desse componente, o biogás, o motor aceita. A gente tem até experiências de tirar aí 140 kVA com máquinas MWM de 6 cilindros, desde que o metano esteja, o teor de metano no biogás esteja acima de 62%, 63%. Abaixo disso, não é que a máquina não trabalhe, ela trabalha. Só que a nossa máquina que a gente usa hoje é um motor que é produzido pela MWM para rodar com gás natural, com GNV, tá? Com uma relação ar-combustível praticamente constante. Então as válvulas e os dosadores, etc., tudo isso não são dimensionados para a gente trabalhar com gás cuja variação de CO2 é muito grande, tá? E à medida que essa variação de CO2 ocorre, varia a relação ar-combustível e as vazões através dessas válvulas, e aí chega momentos que o motor não consegue fornecer a potência efetiva no eixo que deve fornecer. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu vi aqui o Christoph falar da tratamento aeróbio e tratamento anaeróbio, o problema energético que existe. Eu acredito que os dois sistemas consomem energia, só que o anaeróbio ele tem um plus de energia que é o metano. Então, a minha proposta que eu faço é trabalhar em conjunto aí, talvez colocar entre o processo aeróbio e o processo anaeróbio uma central de geração de energia elétrica, filtrando o H2S direitinho, e eu acredito que a gente vai deixar essa estação autônoma, porque nós vamos conseguir gerar energia elétrica para acionar os agitadores, as bombas, e etc, etc, né? Do processo aeróbio, que consome mais, então, e eu acho que até do anaeróbio, que o consumo é menor, né? A experiência que eu tenho com 2 máquinas, trabalhando já há 3 anos aí, no interior de São Paulo, numa granja de suínos, com 8.000 suínos, né? Gerando biogás, que há 3 anos atrás, quando eu cheguei lá, eu fiquei até com um pouco de medo, porque aquele biodigestor de lona plástica, eu achei que ele estava muito comprimido. Aí, quando eu fui olhar, eu verifiquei que tudo estava abandonado, o gás era simplesmente jogado fora, nem queimava em flare, nada, e o dono da empresa lá, da granja, preocupado, porque ele tinha comprado o motor e posto o motor para queimar biogás, e fizeram toda a instalação para ele, daí botaram a chave, o motor pegou, funcionou, aquela alegria, solta foguete. Entre 700 horas e 1.200 horas, 1.000 horas de operação dos motores, ele perdia os motores. Tá? Aí eu fui lá, verifiquei a coisa e instalei lá um filtro nosso, que é um filtro pequeno, ele é para uma vazão aí de 60 metros cúbicos horas, com uma perda de carga de no máximo 60 milímetros de coluna d'água nessa vazão. Tá? E esses motores, então, hoje estão trabalhando, e nós já temos motores lá com 12.000 horas de operação. Então, a minha proposta é conversar com o Christopher e aí ver as possibilidades seria de fazer isso. E aproveito a oportunidade, mais uma vez, para agradecer a Sanepar, porque o meu desenvolvimento do filtro de H2S foi feito numa estação de tratamento de esgoto da Sanepar aqui, né? E então eu já estou há 3 anos lá com o filtro, medindo eficiência. Então, Christopher, eu gostaria de me pôr à disposição e que você verificasse se o que eu estou propondo tem fundamento, tem viabilidade. Muito obrigado. Olha, normalmente, já de cara, a gente podia dizer 60% de alto consumo você consegue sem esforços muito grandes, se você combina o ASB com o lodo ativado. A gente viu lá na estação Jacuípe que operando bem o ASB e operando bem o lodo ativado, você deveria chegar no 100% sem problema maiores. Ou seja, é possível sim fazer no Brasil estações
autossustentáveis em questão de energia. Tá? Isso eu só queria deixar muito claro. Se a gente fala de outros tratamentos, aí já, se você tem uma cogeração, como foi sugerido, realmente você pode superar isso por longe. Se você utiliza filtros percoladores, você pode ter uma energia que você pode, no Brasil, injetar na rede e via net metering, pode pegar em outro lugar e utilizar, por exemplo, para bombeamento. Então, realmente, as tecnologias fazem o que sobra de energia no total, mas autossustentabilidade em ETs é possível sim. Só que a gente não chegou lá ainda. Manuel, nós fizemos algumas caracterizações de metano dissolvido, né, ao longo da coluna d'água em um reator anaeróbio. E verificamos que quanto mais profundo se vai, maior é o teor de metano dissolvido. Isso está nos levando à seguinte preocupação, né, e à seguinte perspectiva. Será que eu não poderia captar o esgoto num ponto diferente do reator, que não só a superfície ou saída dele, para efetivamente majorar a minha taxa de recuperação de biogás em uma estação de tratamento de esgoto? Dado esse cenário que você apresentou, a pergunta é: qual é a tua opinião, né, Christoph, se sentir à vontade para poder falar um pouquinho sobre isso também, se isso já passou, né, pela cabeça de vocês, e se isso é uma preocupação pertinente, se a gente deve de fato ir por esse caminho? Acho que sim, é uma preocupação interessante essa ideia, né, de pegar e dissolver o metano em pontos que não seja no efluente tratado, né? Isso complica um pouco mais o fluxograma, mas acredito que seja opção, principalmente dentro do separador trifásico, né? Então, acho que uma captação dentro do separador trifásico para uma unidade de desorção paralela ao reator, né, seria interessante. Agora, isso precisa de pesquisa para ser desenvolvido para fazer isso, para ver se isso é suficiente para garantir que o efluente final tenha concentrações baixas de metano dissolvido. Ou seja, se eu fizer um sistema paralelo de recirculação, por exemplo, de uma tomada dentro do separador trifásico, isso garantiria uma concentração baixa de metano no efluente, já que a gente também quer recuperar mais biogás, gerar mais energia, mas também a gente tem que ter a preocupação com a emissão de gases de efeito estufa. Então, em relação à preocupação de gases de efeito estufa, eu ainda fico com essa dúvida também, se essa opção seria a melhor, né? Então, por conta ainda da possibilidade de gases dissolvidos no efluente. Alexandre, da Casan, fazer um link com a palestra anterior sobre a questão da gestão da rede, né? Nós, na Casan em Florianópolis, temos alguns casos de reatores anaeróbios, né? E vou citar dois casos. Um reator anaeróbio com vazão de 185 litros por segundo, uma rede, então, relativamente grande. A concentração de entrada, por exemplo, em termos de DBO, média 250 miligramas por litro. Num outro cenário, com 10% da vazão, 10 litros por segundo de operação, um outro reator, DBO de entrada de 500 e pouco, DBO média. Então, aparentemente, parece para a gente que é mais viável, né, a produção de biogás nas estações pequenas por causa das redes curtas. Mas isso é um pouco contraditório com a questão do aproveitamento econômico de ganho de escala dessas unidades, né? Queria que o Christoph e o Emanuel também pudessem abordar um pouco essa questão, que isso é uma dicotomia ou não, né? Porque onde eu tenho condições de produzir mais, eu não tenho escala econômica para isso por causa dos problemas de rede. E uma outra questão, assim, que passa um pouco em paralelo a isso, é a questão de a gente hoje tem a oportunidade e um grande desenvolvimento da geração de energia distribuída pela fonte fotovoltaica, né? E como vocês acham, né, que essa interface da geração distribuída fotovoltaica pode contribuir ou então, de certa forma, relegar para um segundo ou terceiro plano o aproveitamento energético do biogás? Sendo de Florianópolis, eu sei de quais estações você está falando, e eu te digo claramente, para mim é uma característica da rede em si. Não depende, não é que a estação pequena tem sempre esgoto mais concentrado, a estação grande tem esgoto mais diluído. Eu posso dizer que a gente trabalhou no Probiogás em 10 ETs espalhados no Brasil inteiro, e realmente as concentrações de DBO na entrada eram mais altas do que você mencionou agora da estação grande de vocês. Então, não tem essa relação. Sim, tem uma relação, se você vai na área rural,
você tem menos consumo de esgoto, de água, então mais concentração. Sim, tem, mas mesmo assim fica ainda inviável em pequena escala utilizar o anaeróbio de uma forma, pelo menos na minha visão, não sei que o Carlos tem outra visão sobre isso, de utilizar o biogás nessas pequenas, assim, abaixo de 15 mil habitantes eu vejo bastante complicado de fazer um uso. Por isso, abaixo de 15 mil habitantes, eu partiria para uso em wetlands, preferivelmente com wetland francês, mas isso seria completamente outro painel e não vamos entrar nisso. Fotovoltaico, bem-vindo, quanto mais fotovoltaico, melhor. O que eu vejo que não tem uma concorrência, porque cada um em si deve se autofinanciar. Isso é a minha opinião. Então, se o teu biogás não está se autofinanciando, o uso dele, não deves fazer. Se o fotovoltaico não está se autofinanciando, não deves fazer. Então, cada um se gera o seu próprio recurso e pronto. Eu gostaria só de complementar, eu acredito que a questão de aproveitamento energético do biogás, ela deve vir de uma premissa em que se a companhia ela tem a intenção de realmente fazer o aproveitamento do biogás, ela deve investir na questão da rede coletora, né? Eu acho que foi o assunto passado, né, na parte da manhã, e investir para cortar a entrada de água no sistema, porque de fato concentrações, cargas baixas comprometer a produção de biogás ou pode inclusive inviabilizar um sistema de aproveitamento, né? Então é uma premissa, eu acho, né, essa questão do controle da entrada de água na rede para que se faça de fato um bom uso do biogás, né? Oi, meu nome é Silvia, eu sou docente da UFPR também, no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no campus Pontal do Paraná. Minha pergunta é para o Charles. Eu gostaria de saber quais são os projetos que a Sanepar tem para reaproveitamento desse biogás, porque a gente sabe o potencial energético de geração desse biogás, porque muitos reatores ALF, né, o ASM, difundidos em todo o estado, e se existe, né, além da inclusão dos processos aeróbios, também a recuperação desse biogás. Tentar ser bem objetivo, porque tem várias coisas acontecendo. Hoje nós temos um centro de tecnologias lá que estuda alternativas, né? Mas objetivamente nós estamos trabalhando mais com aproveitamento térmico e elétrico. Então o elétrico já tem a Hétero Verde desde 2009, lá em Foz do Iguaçu, operando e fazendo a injeção da energia na rede, do excedente. Também nós fizemos já vários estudos nós fizemos um estudo grande na ET Santa Quitéria, que foi secagem e combustão de lodos, e usou efetivamente o biogás já numa escala de 100 quilos, era 100 quilos hora, né, Gustavo? Que era o secador que estava lá. Então era um piloto, mas foi um piloto por bastante tempo e, enfim, que nos deu subsídio para a gente estar agora com um processo licitatório para colocar na nossa maior estação aqui em Curitiba, que é a ETA Tubaçu, que trata aí mais de 1.200, 1.300 litros por segundo, chegando a 1.800 aí, já nos próximos meses aí, né? Então o edital está sendo lançado na praça aí. Então uma tecnologia lá que a gente vai, a partir dos estudos pilotos que foram desenvolvidos no passado, a gente vai implementar aí na maior estação de tratamento. E aí tem agora a CSBio também, né, na ET Belém, que faz o tratamento de resíduos da própria estação ET Belém, lá, que é uma estação aeróbica, e faz também o tratamento de resíduos orgânicos, então um mix dos dois para gerar o biogás e fazer o aproveitamento. Hoje, na prática, são essas três situações. Tem também o KfW, né, que é um projeto de melhorias em várias estações, todas prevêem aproveitamento energético do biogás e, consequentemente, redução de gás de efeito estufa. Então, são várias iniciativas que a Sanepar está vendo. Até como o Christopher falou, esses números aí, 75, 100 mil habitantes de um sistema, nós temos aí pelo menos umas 20 estações que a gente teria potencial de fazer aproveitamento energético do biogás. Então a gente tem o aproveitamento térmico, tem o elétrico e estamos vendo aí diferentes situações para poder avançar, né? Vai depender de cada situação. E por último só, pessoal, eu queria fazer foge um pouquinho aqui
mas por conta da condição que a gente teve de ficar um tempo junto à área operacional e vivenciar todo esse problema, eu queria falar um aspecto que trata da educação ambiental, que sai um pouquinho só do viés técnico que a gente está trazendo aqui. Então, quando a gente enfrentou esses vários problemas, eu cheguei até num determinado momento, recebi uma mensagem lá no domingo, bem tranquilo, assistindo o futebolzinho da tarde, um WhatsApp dizendo o seguinte: eu queria que a tecnologia tivesse avançado de tal forma que eu pudesse transportar você para cá, agora para dentro da minha casa, para você sentir o fedor que você está aqui dentro agora. Então a gente chegou nesse tipo de situação assim, que fez com que nós, naquele momento, criássemos um grande grupo de trabalho que envolvesse não apenas as questões técnicas, de fazer diagnóstico, de melhorar processo e tal, mas de sair de dentro da estação e conversar com a população. Então, Hernani, onde está o Hernani? A gente fez muita coisa lá, de trazer a população para dentro, de conversar, deles entenderem. Eles achavam que em determinado momento, de repente, a gente abria uma válvula e soltava aquele fedor para todo mundo, né? Que não era a questão do processo, inerente ao processo, né? E viram efetivamente quanta coisa que a gente estava fazendo lá dentro da unidade, né? Que aquilo lá não era jogado, as traças que eles viam, aquele murão, não. Lá dentro algo muito cuidado, que eles não viam um papel de bala jogado no chão, nem nada. Então, quando a gente fez isso, a gente conseguiu, e depois, felizmente, um tempo depois, eu recebi também uma mensagem dessa mesma moradora agradecendo, né, pelas ações que a gente tinha feito e pela abertura. Tanto que, inclusive, eles propuseram se a gente não abria as estações de tratamento ali, para que eles pudessem fazer caminhadas com os filhos aos domingos, e corrida, e no final do dia e tal. Ela falou, não dá, não é para tanto assim, né? Mas esse trabalho de comunicação, de educação ambiental, de chegar a informação à população, e que o INCT agora tem 2 ou 3 CTCs aqui que tem essa possibilidade, isso eu acho que é muito importante também. Então, vocês gostariam de fazer algum destaque final, pessoal? Fiquem à vontade, nós temos aí 2, 3 minutinhos para isso. O destaque final que eu queria fazer é, realmente, na minha visão, o anaeróbio junto com o aeróbio, utilizando para fazer as ETs mais sustentáveis e, como eu falei também, economicamente mais sustentáveis, acredito é o primeiro passo que eu tenho com todos os tamanhos de ETs. E acima de 75 mil habitantes, realmente também utilizar esse uso da energia do biogás para a energia elétrica. Isso é um passo, no meu ver, nós estamos cometendo um erro, quase um crime, de não utilizar esse gás para esse tipo de tratamento. Então, realmente o que você falou, fazer ETs autossustentáveis, não é um sonho, é uma possibilidade que a gente só tem que executar. Eu tenho uma consideração final, tem uma mesa de café esperando por nós lá no saguão. Obrigado, gente. Nós gostaríamos de agradecer aos participantes, convidar a todos ao Coffee Break servido ali fora agora com mais comidas orgânicas de produção local, e nós retornaremos pontualmente às 16 horas com o nosso terceiro painel.